Aí sim, hein? Bem-vindo, bem-vindo aqui, né? Agora é você, o podcast que cuida de você. Você já sabe disso, né? E a gente só cuida porque você está aí. Então, muito obrigado pela sua presença. Seu tempo é muito valioso para nós, tá? E a gente espera que o programa de hoje seja da mesma maneira importante para você, porque a gente vai cuidar de você como hoje. Nós vamos cuidar dos seus pensamentos, tá legal? Você sabe que ou não sabe, então essa é a questão. O que você sabe que você não sabe a respeito do que você comanda ou não de você mesmo. Seus pensamentos atribuem fatos importantes para você, o seu sucesso, o seu fracasso, algumas doenças até. Olha, eu prometo que a minha convidada vai te surpreender, tá bom? Mas antes, eu quero pedir aquela gentileza básica, rapidinha para você. Por favor, se inscreva no nosso canal, porque a maioria esmagadora das pessoas em todos os podcasts assiste. Ninguém se inscreve. Isso faz muita diferença para o canal, porque se você se inscreve, você vai lá e dá o seu joinha, o seu gostei, você vai lá e dá a sua curtida, como diria o Silvio, tá ouvindo? Você comenta, você critica, você dá sugestão, você compartilha. O YouTube vai entender pela movimentação que o canal traz assuntos importantes e vai levar para muito mais pessoas que, como você, vão aproveitar esse conteúdo fantástico de hoje, tá? Porque a minha convidada de hoje, ela é graduada em psicologia, teologia, né? Ela também é graduada em neurociência e em física da consciência. Ela faz palestras com atividades de treinamentos vivenciais e ela também é autora de 2 livros, que é o Motivação Sem Truques e Pílulas Mágicas do Sucesso. Bem-vinda, querida Americane. Meu querido. Você tá bem? Muito feliz de estar aqui, né, Pardini? Você sabe que eu adoro você. A gente agradece todo mundo aqui, não podia deixar diferente. Agora é você. Tá aqui a sua canequinha. Obrigada. Igualzinha a essa aí. Tá bom, galera? Ó, gente. Ó, essa aqui, ó, não adianta chorar. Só ganha quem vê mesmo, beleza? Quem vem. Ó, obrigada. é só quem vê. Tudo bem com você, Meire? Ótimo, melhor agora. Que legal. É um prazer ter a Meire aqui, porque já conheci ela de outra oportunidade. Ela é uma profissional fantástica, faz palestras, faz um monte de coisa. Isso. Mas vamos lá, para situar melhor quem está nos ouvindo. Sim. E nos assistindo também, se for o caso. A diferença entre consciente, subconsciente e inconsciente. O que é cada um? O que é cada uma dessas etapas? Quem é que manda na gente, afinal? Bom, na verdade nós temos o Freud, né, que vem com essas nomenclaturas, e o consciente é aquela mente que nós usamos aqui para conversar, para quem está ouvindo. Ela está muito mais ligada aos 5 sentidos. Tá. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu escuto, né? Então, está bem ligado aos 5 sentidos. Agora, existem algumas informações que eu estou captando com os meus sentidos, mas eu não estou consciente deles. Então, por exemplo, a partir do momento que eu começo a pegar uma linha de raciocínio aqui, eu começo a prestar atenção nas minhas ideias e paro, por exemplo, de prestar atenção na temperatura, no meu batimento cardíaco. Eu já não percebo mais essas coisas. E o inconsciente é aquilo que eu realmente não controlo e nem tenho muita consciência, que são funções vitais, são coisas que estão muito lá embaixo. Então, por exemplo, no subconsciente residem, por exemplo, as crenças que determinam os meus comportamentos. Então, nós nos comportamos por hábitos. Então, ela é meio que inconsciente já, porque eu faço de uma forma automática, mas então ele fica naquele limiarzinho entre é um semiconsciente. Então, quando você vai dirigir o carro conversando com alguém, você está fazendo os movimentos automáticos, mas você não está pensando, agora eu vou engatar a marcha, agora eu vou virar o volante. Você só faz isso quando você ainda está aprendendo aquela habilidade, mas depois que você já aprendeu isso, aquilo vira automático. Agora, qual que é essa questão com relação à nossa saúde, né, que a gente estava falando? Porque nós somos seres de hábitos, então reproduzimos comportamentos que nós aprendemos desde pequenininho. E às vezes nós aprendemos hábitos emocionais, aprendemos crenças que muitas vezes não são positivas, relacionadas ao dinheiro, relacionadas à autoestima e a uma série de coisas. Qual que é o objetivo do ser humano? É ele justamente desenvolver, o desenvolver vem de desenrolar,
né? Você desenvolve e revela, né, o ser humano que existe em você. Porque, diferente dos animais, Pardini, os seres humanos não nascem prontos. Por exemplo, um cachorro, você não ensina a latir. Sim. Ele já nasce sabendo o que é ser um cachorro. Ele não precisa se criar um cachorro. Mas nós, seres humanos, se nós não olharmos para nós e nos construirmos como seres humanos, eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual é o meu potencial, qual é o meu diferencial. Eu preciso me revelar para mim mesma. Entendeu? Uhum. E este processo de revelação, ele requer relacionamento, porque eu só me revelo a partir do outro. O que é isso? Por exemplo, eu não sei como eu vou reagir a não ser que alguém me coloque numa situação. Então, por exemplo, num relacionamento amoroso, às vezes eu não sei que eu sinto ciúmes, mas eu vou sentir a partir do momento que eu estiver me relacionando com alguém. Aí eu falo, cara, que sensação é essa? O que eu faço com isso? Então, você vai se descobrindo a partir das relações. E aí você vai entrando em contato também com a sua vulnerabilidade, porque o amor, por exemplo, vai tornar todo mundo mais vulnerável. Você vai conhecer partes de você que estavam lá no inconsciente, lá embaixo, ou então o inconsciente é aquilo que você nem imagina que você tem. E aí vai vir o que a gente chama dos nossos fantasmas, né? Os nossos medos, a gente se assusta com isso, mas o caminho correto da autorrevelação, né? Que é o caminho que todo ser humano tem que fazer para poder se transformar num ser humano maduro, responsável e pleno, que é o que todo mundo deseja, e feliz, porque a felicidade tem a ver com todo esse processo, é preciso que você enfrente esses medos. Uhum. A gente tem medo de lidar com situações ou sensações que a gente não sabe como lidar com aquilo, né? Mas é justamente lidando com aquilo que a gente aprende a lidar, a controlar, a negociar, a nos proteger, e é isso que nos torna maduros. Então, veja, o objetivo do ser humano é ele sair daquela casquinha, né, que a gente nasce e caminhar por esse processo, que é um caminho que o Jung chama de processo de individuação, é onde eu encontro a mim mesmo, eu falo, cara, quem sou eu? E aí você descobre quem é você. Né? Mas a partir da relação com as outras pessoas, e isso também é um caminho espiritual. Não tem como você trabalhar nenhum sucesso profissional, nenhuma felicidade, se você também não trabalha o caminho espiritual, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com o desenvolvimento de virtudes. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla do autoconhecimento, porque quando você se conhece, você aprende a desenvolver a sua autodisciplina, a sua automotivação, você aprende a se respeitar, você aprende a ser justo com você e com o outro, não ficar se culpando, porque a gente pega muita culpa que não é nossa, uhum. E com isso a gente se torna uma pessoa muito amarga, porque nós nos tornamos muito críticos. A culpa gera crítica, né? Do tipo, ai, como eu fui burra, ai, como eu sou idiota, né? E ao mesmo tempo, eu critico a outra pessoa, eu não perdoo nada. Sabe? Então a gente se torna pessoas muito chatas, ranzinhas, reclamonas, mal-humoradas, né? E isso tudo nos desbalanceia, vamos dizer assim, né? A nossa energia, porque ela causa bloqueios. Então o que é o bloqueio? É assim, ó, a saúde, ela é um fluxo, certo? Se você pega uma plantinha, você planta a sementinha e ela vai nascer a plantinha bonitinha no processo dela natural. Então, ela tem um fluxo de vida, a vida tem um fluxo. Nós também temos, mas por que nós temos uma consciência e não sabemos lidar com ela? E esse é o nosso objetivo, é aprender a lidar com ela. O que nós fazemos? Nós bloqueamos o nosso fluxo natural de desenvolvimento, né? Nós geramos bloqueios e conflitos internos, e a mente, ao invés de nos libertar, nos aprisionam em sofrimentos. Então, as pessoas sofrem sozinhas, elas criam os próprios sofrimentos, sabe? Então, olha, aproveitando, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? A forma de pensar alimenta muitas causas de sofrimento? Sempre, sempre. É sempre o nosso jeito de pensar. Porque, assim, o ser humano, como é que funciona o nosso cérebro? Como é que funciona a nossa mente? Existe uma diferença entre cérebro
e mente. O cérebro, ele é um órgão que está aqui na nossa cabeça, como o coração, está aqui o fígado, o rim. É É um físico, órgão ok. físico que cumpre funções que são determinadas pela mente. Opa, então a mente, ela está ligada a uma consciência. Então, ela dá o comando para o meu cérebro funcionar. Ok. E é interessante, quando a gente estuda neurociência, que a gente vai vendo que tudo que nós temos como sentidos, por exemplo, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto o paladar, as sensações físicas, são transformadas em imagens que são transmitidas através das sinapses por questões elétricas e químicas que vão para o nosso cérebro. O cérebro decodifica aquilo em forma de imagem. É muito interessante que o nosso cérebro, o tempo todo, está criando pensamentos. E os pensamentos, eles têm formas, imagens, eles têm cor, eles têm uma qualidade, entende? E aí ele interpreta se aquilo é bom, se é ruim, e a partir dali ele vai jogar a química necessária ou para a gente sair correndo, ou para a gente se proteger, ou para a gente dar um soco em alguém. Então ele vai gerar as emoções que geram energia no nosso corpo. Então, então veja, como que o nosso cérebro funciona? Através da interpretação. A forma como eu interpreto o meio ambiente e as situações da minha vida é que vão determinar se eu como eu vou reagir. Então, se eu sou uma pessoa meio que medrosa, eu tenho uma tendência a projetar, e essa projeção é uma coisa que todo ser humano tem. É o jeito que a gente enxerga o mundo. Eu só consigo reconhecer algo se eu tenho aquilo dentro de mim. O cérebro, aliás, quando a criança é bem pequenininha, ele tem o auge do desenvolvimento dele ali, assim, o auge, tipo, uma amplitude bem maior de captação de estímulos, onde a criança aumenta demais a inteligência, porque o que o cérebro está fazendo? A criança é mega curiosa, tudo ela olha, tudo ela pega. Enquanto a criança está fazendo isso, é como se o cérebro dela desse prints, assim, ele tá xerocando, ele xeroca tudo ele copia, o cérebro copia tudo que você vê, tudo que você pega, todas as Ainda que sensações. inconscientemente, ele tá captando passou por tudo. você, ele grava. Grava tudo. Então, tudo que você vai criar depois, em termos de imaginação e tudo mais, é porque você tem na sua cabeça. Então, o cérebro, ele só pensa com aquilo que ele tem. E nós também só reconhecemos no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, veja, e é interessante como a gente lida com o mundo sempre através de projeções. Então, por exemplo, por que algumas pessoas enxergam oportunidades e outras pessoas enxergam problemas numa mesma situação? Então, nós temos uma crise, por exemplo, econômica no país, mas algumas pessoas conseguem crescer demais e outras, elas vão falir, né? Então, a forma como ela enxerga aquela situação, se ela está muito pessimista, muito triste, a tendência é que ela enxergue mais problemas, mais obstáculos. E aquela pessoa que está mais motivada, mais otimista, ela vai tender a olhar mais oportunidades, porque internamente o poder pessoal, a sensação de poder pessoal dela é muito maior, então os problemas se tornam menores. É uma questão de ponto de vista, né? Por isso que quando a gente entende como a nossa mente funciona, e a nossa mente ela reside em cada célula do nosso corpo, tem um livro chamado Biologia da Crença. Me fugiu o nome do homem, mas é o Biologia da Crença. Ele é um biólogo que ele foi estudar o comportamento das células e ele percebeu assim que as células, elas reagem à forma como a gente percebe o ambiente. E a percepção é muito subjetiva. Então, para mim, uma pessoa pode ser muito ameaçadora, enquanto para outras pessoas ela pode ser muito amigável. E às vezes é a mesma pessoa, entende? Né? E as nossas células todas do nosso corpo vão reagir à minha percepção. Então, é o meu corpo inteiro. Entende? É o meu corpo inteiro que vai reagir. Então, se eu sou uma pessoa que alimento muito medo, a minha tendência é que eu enxergue os meus fantasmas projetados nas pessoas, nas situações, e até o próprio corpo, ele vai formar uma carcaça, vamos dizer assim, né, muito
muito rígida, uma tensão. Isso, bem característica, às vezes, de uma pessoa tensa, nervosa, porque aquilo vai no caráter da pessoa, sabe? E Reich é um cara que ele também estuda muito essa questão do corpo. Ele fala que a nossa personalidade, vamos dizer assim, ela fica escancarada nas carcaças. Então, tem gente que é rígida no pescoço, tem gente que tem a lombar aqui mais rígida, e porque a gente tende a canalizar a energia da proteção em algum lugar. Então, por exemplo, tem gente que quando engorda a bunda, né? São normalmente pessoas assim que tendem a ser o turrão, sabe assim? Então, ele sente e não sai do lugar e ali ele fica, é o mecanismo de defesa dele. Algumas pessoas, elas vêm para cá, né? Que é a área da fala, né? Então, e a gente tende a crescer mais aqui em cima, porque a tendência é de você mais querer atacar. Ser agressivo. Isso. E quando a gente quer atacar uma situação e não ataca, a gente bloqueia aquilo começa a juntar aquela energia e aquilo também acaba nos adoecendo. Então, às vezes, há um problema da tireoide, às vezes a pessoa tem dor na nuca, que dá depois dor de cabeça, essa parte é muito rígida, começa a ter problemas também nos braços. E você percebe que existe uma somatização a partir da forma como a nossa mente funciona. Ok, que louco isso, né? Presta atenção no que você pensa, no que você seleciona para você. Presta atenção. Eu acho que esse daqui é um podcast que vale a pena depois você assistir com calma, dar uma pausa, pense em você. Né? Assim, diz uma coisa, você diz que tudo que o cérebro ele forma sensações e forma as criações em torno do que ele vê, mesmo que ele tenha visto por uma fração de segundo há muito tempo atrás. Ok. E como é que acontece essa formação de imagem numa pessoa que nasceu sem a possibilidade de enxergar, um cego, uma cega? Ele tem outros sentidos. E tudo se forma em imagens. Na cabeça dele, né, na forma, no processamento, ele também tem lá as cores, mas não é um processo inconsciente, né? A gente não percebe como isso é processado fisicamente no nosso cérebro, né? O que a gente percebe é o resultado do processo. Então, por exemplo, fiquei com raiva, eu suei, eu tremi. Então, a gente só consegue enxergar o final desse processo. E os comportamentos que a gente vai ter a partir dessas sensações. Então, qual que é o grande lance do autoconhecimento? É que cada pessoa tem um jeito de funcionar. Então, para algumas pessoas, uma coisa vai ser gatilho e outra não. Então, para algumas pessoas, quando ela está muito ansiosa, ela, por exemplo, vai comer. Outra pessoa, quando está muito ansiosa, ela vai, sei lá, buscar, vai trabalhar mais. Outra pessoa, cada pessoa, ela vai compensar, vamos dizer assim, né? Uma forma de extravasar aquela energia que ela não pôde gastar de um jeito, ela vai tentar gastar de outro. Porém, às vezes isso se torna um vício. E vício é todo comportamento que você repete e é ruim, por isso se chama vício. Você não chamaria virtude. Comportamento virtuoso é tudo aquilo que você repete, virtude é tudo que você repete e é bom para você e para os outros. Ok, produtivo. Vício é tudo aquilo que você repete e é ruim para você e para os outros. Então, algumas pessoas, por exemplo, vão procrastinar e não vão fazer nada. É a forma que ela tem de lidar com as chateações da vida. Então, são aquelas pessoas que simplesmente desistem. Então, você vai ter que sustentar essa pessoa e tal. Então, normalmente, os 7 pecados capitais, eles meio que condensam esses jeitos ruins, negativos de lidar com a vida. Uns, quando estão chateados, vão querer brigar para poder extravasar. Outros vão querer transar pra caramba, que é a luxúria, né? Vai querer se drogar, vai querer o prazer a qualquer custo, né? Outros vão comer pra caramba, você entendeu? Então, cada pessoa, ela vai extravasar de algum jeito. Normalmente, nós, seres humanos, quando funcionamos apenas com a mente inferior, que nós vamos ter 2 tipos de mente, né? Aí já estamos trabalhando mais nesse nível espiritual. Tem a mente concreta,
que é a mente que todos nós funcionamos aqui e a que nós aprendemos a usar. E nós temos uma mente superior, que é a mente que nos puxa, muito ligada ao espírito. É aquela mente intuitiva. Sabe aquela mente, é como se fosse a voz da consciência que dissesse assim para você: cara, não faz isso. Não, isso não. Sabe, olha, eu sei que isso aqui não está certo, mas aquela conversa interna que você tem, essa é a voz da consciência. Quando a gente aumenta, né, o nosso exercício dessa mente, nós nos tornamos muito mais criativos, nós nos tornamos mais sábios. A gente tem lances, sabe, de sabedoria, de insights, mas essa mente precisa ser desenvolvida. Exercitada. E existem áreas cerebrais relacionadas a essas habilidades. O problema é que nós não exercitamos isso, funcionamos apenas no nível mais básico, rebaixado, né? O inferior, o mental inferior. E esse mental inferior está muito ligado ao nosso corpo. Então, e muito ligado aos nossos desejos, os desejos da carne. Então, é por isso que todos os vícios, eles estão ligados aos prazeres carnais. Então, tem gente, Pardini, que vai viver a vida inteira em função de alimentar os seus prazeres carnais. Então, quero dormir até morrer, eu quero Se chegar... torna tipo um objetivo Isso, qual que é o objetivo dessa pessoa? dogma de vida do cara. Meu negócio é dormir, meu negócio é transar. Meu negócio... Exato. Então, assim, ele vive a vida inteira em busca de um salário, só para pagar as contas básicas, pensando no final de semana com quem ele vai transar, o que ele vai beber e encher a pança de churrasco e dormir pra caramba. Quer dizer, ele vai alimentar só as necessidades básicas do corpo dele, mas ele não alimenta o espírito. Agora, onde essa pessoa sofre? Ela não consegue resolver problemas da vida dela. Ela não consegue resolver problemas. E esse lado espiritual, que eu estou falando que é o lado das virtudes, é o lado onde que todos nós temos desafios. Nós precisamos desenvolver essas áreas para encontrar a plenitude. A felicidade, ela está nesse outro nível. Só que para eu alcançar esse outro nível, eu preciso desenvolver virtudes, por exemplo, força de vontade, disciplina, paciência, tolerância, uma boa comunicação. Eu preciso me tornar um ser humano melhor, sabe? Não um bicho. Porque nós temos dois lados. A gente tem um lado animal, que nós somos um pouco animais. Sim, claro. E nós temos também um lado espiritual. É diferente dos animais. Os animais, por eles serem já pré-determinados, eles seguem os seus instintos. Nós não. Nós, seres humanos, nós temos um lado que é mais agressivo, mais instintivo, né, mais animal, e ele sempre vai nos puxar, que a gente chama para baixo, né, só por uma questão de nomenclatura, mas todo ser humano quer ser melhor. Até o bandido quer ser melhor. Então, se você pegar o bandido, ele também vai se desafiar. Ele fala assim, não, agora eu quero fazer melhor aqui. Ou ele também tem um lado bom, que é eu cuido da minha mãe, eu protejo minha mãe, eu protejo minha comunidade. Todo ser humano tem uma necessidade de ser bom, de ser melhor. E esse lado, que é o que a gente chama do espírito, é o Espírito Santo, né, que existe em cada uma das pessoas. É aquela força que te puxa todo dia para levantar todo dia de manhã e fazer alguma coisa um pouco melhor, para você se sentir um pouco melhor, né? Então, esse lado, que é algo que é inerente em todo ser humano, a gente sempre vai querer ser melhor. Quem vai na academia, por exemplo, treinar todo dia, no dia seguinte quer pegar um peso maior. Sabe, você vai sempre se desafiar. Isso está ligado ao nosso espírito. A necessidade e a gente precisa alimentar a nossa alma. O nosso corpo precisa do alimento físico e a nossa alma, ela precisa do alimento espiritual. E ele só vem através dessas reflexões e tudo mais, né? Entendi. Agora, por falar em alimentar, quero dizer uma coisa para você.
Olha, agradecer aqui os nossos colaboradores, tá? Quero agradecer o pessoal da Vacari Eventos, né? Que sempre serve quando tem eventos do Café com Bobagem, e a gente já teve o prazer, mesmo sem a gente indicar, eles estavam lá, porque quem tem a competência ganha mercado, ganha credibilidade, ganha confiança, e a Vacari Eventos, eu estou recomendando a você que vai fazer uma reunião para seus amigos, confraternização para sua empresa, porque você escolhe, você pode pegar, fazer uma churrascada maravilhosa, você pode ter uma bela de uma noite de pizza, mas se você for italiano, você faz uma bela de uma macaronara, capito? Você pode curtir uma feijoada que combina otimamente com samba, mas tem paella, tem lasanha, tem sobremesas espetaculares. Vale conferir, tá legal? No Instagram, @vacari, com 2 Cs, .vc, tá bom? E no telefone você pode conversar com o Sérgio, que é o chefe, pode dizer que eu indiquei 11 999 994 211. Agora, minha querida Meire, se o papo é diversão, se o papo é viagem no tempo, você que é uma pessoa ligada nos pensamentos, né? E a memória afetiva é muito importante para a gente, mas também a nossa memória afetiva pode ser novidades para os nossos filhos, para os nossos netos. É por isso que eu recomendo que você conheça o Old School Pinball. Isso vale para você também. É um clube de fliperama que reúne máquinas espetaculares dos anos 80, 90, até 2000. Aquelas máquinas da Taito que você jogou. Tem o Cavaleiro Negro, tem o Batman, tem agora não me fugiu o nome o arcade, tá? Então você paga uma entrada e brinca a noite inteira em todas as máquinas, quanto você quiser. Leva seu filho para conhecer essa cultura, seus netos, pode fazer seu aniversário, sua reunião de empresa, e tem coquetéis fantásticos também. O Old School Pinball fica na rua Teodoreto Souto 292A, no Cambuci, fácil de chegar, como eu digo, difícil de sair, tá legal? No Instagram, @oldschoolpinball, e o telefone 11 991 578 872. Tem tudo a ver com muito legal, com energia, né? Eu adoro. Essas coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por exemplo, quando uma pessoa, você não está pensando em nada, e de repente, não sei se acontece com você que está assistindo, se acontece comigo, acontece muito. Vem algo do nada, eu não estou pensando naquilo e eu me sinto, mas isso é desde a infância, compelido a fazer. Sim. E aí eu desde pequeno eu tenho um lado que eu escrevia sério, eu fui metalúrgico, então de vez em quando eu estava sentado ali separando peça, todo sujo de graxa, eu tinha que parar e pegar uma caneta, sabe, para anotar um pensamento, para anotar uma coisa. E ainda acontece isso comigo, mas hoje eu registro lá naquela rede paralela ao Instagram, que é o Threads, né? Todo dia eu vou lá e coloco uma meditação minha. Mas às vezes eu estou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver. Isso. Estou dirigindo e vem do nada, eu não estou pensando naquilo. E assim, enquanto eu não desenvolver aquilo, enquanto eu não puser aquela ideia, eu não fico em paz. Então às vezes eu gravo essa ideia no telefone. De onde vem isso do nada? É da mente superior. É da mente superior. Isso é a criatividade. Parece que ela vem do nada. Mas, assim, as atividades, elas estão acontecendo ali, né? Então, existe também a diferença, né? De pensamento, de reflexão e atividade mental. Tá. Atividade mental nós vamos ter o tempo todo. Ou seja, para quem está aí, ó, não tem como você se livrar dos seus pensamentos. Então, o tempo todo, existem pensamentos rodando a nossa cabeça, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Mas você não tem, de vez em quando, a sensação que você está olhando assim, está largada, assim, rigorosamente, ou aparentemente... Pensando em nada, né? Nada. Parece que está pensando em nada, mas, na verdade, você está se... Isso é um foco. Na verdade, né? Você está tirando o teu foco daquela bagunça mental e aí você está entrando em contato com alguma outra coisa que é o que a gente chama aparentemente nada, né? A meditação, ela justamente é uma forma de educação da nossa mente, porque nós nascemos com uma mente muito primitiva. Deus nos deu essa consciência, só que cabe a cada um de nós desenvolver essa consciência, ou seja, pegar as rédeas dela e assim como cavalos selvagens, a gente tem que dominar esta energia. Isso se chama inteligência emocional. A inteligência emocional é a razão sobre a emoção. É como se você pegasse, por exemplo, imagina uma carruagem em que você tem os cavalos, que é a tua energia, que puxam a carruagem é o teu corpo, e o cocheiro que dá a direção. O cocheiro, ele é pequenininho, perto da força dos cavalos, certo? Agora, o que é uma boa carruagem?
um bom cocheiro? Aquele que fala, ó, vamos para a direita, o cavalo vai para a direita. Sim. Agora, o que acontece com a gente? A gente fala assim, ó, vão para a direita e os cavalos vão para a esquerda. Por exemplo, a gente fala assim, eu não posso comer doce, eu tenho que comer salada, e o cavalo vai pro doce e eu queria comer a salada, você entendeu? E o corpo não obedece. Sim. Quando você vai ver, você já foi dominado pelos seus instintos, pelas suas emoções, pelos seus impulsos, e você não segurou nada. E justamente essa destreza, essa habilidade de criar fluxo entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, que eu desejo fazer, aquilo que eu efetivamente faço, essa coerência é o mais difícil de conseguir, né? Por isso que muitas vezes o pecado ele é tido como o desvio da minha meta. Eu quero para um lado e acabo indo para outro, justamente porque eu não domino, e o apóstolo Paulo falava assim, né, que o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu desejo fazer eu não faço. Que nós somos assim, incoerentes, nascemos assim. Mas o ser humano precisa desenvolver a coerência. E essa coerência só vem através das virtudes, disciplina, força de vontade, que tudo, como eu te falei, tem área cerebral relacionada a isso. Como a gente desenvolve isso, então? Através de exercícios da vida. Então, por exemplo, coragem é uma virtude. Eu não compro coragem na farmácia, nem no mercado, em lugar nenhum. Porque coragem é uma virtude que cada ser humano precisa desenvolver, o enfrentamento da vida. Então, por exemplo, de nada adianta você ter as suas grandes ideias, anotar no papel e não fazer nada com elas. Você precisa colocar essas ideias em prática, você precisa testar para ver se deu certo. Se deu certo, você continua, se não deu certo, você tasca fora, mas você tem que ter a coragem para colocar aquela ideia em prática. E muitas vezes as pessoas têm a ideia, mas elas não conseguem colocar na prática justamente porque falta-lhe a coragem, falta-lhe a iniciativa. E se a pessoa não tira esse bloqueio, ela não consegue crescer como ser humano. Então ela vira uma semente, ó. Eu sempre falo assim que a semente, para ela virar árvore, ela tem que morrer como semente. Certo? Para ela poder virar árvore. Claro. Então eu preciso morrer em algumas coisas que são, às vezes, uma zona de conforto. Por exemplo, a preguiça. Né? Por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa dependente financeiramente de alguém e para mim isso é cômodo. Entende? E aí, tipo assim, aquilo me incomoda, mas ao mesmo tempo eu mesma não consigo sair daquela zoninha de conforto, porque isso significa eu enfrentar a minha timidez, enfrentar a minha insegurança, ter que aprender a lidar com dinheiro, que eu sempre não gostei. Então, isso vai fazer com que eu tenha que desenvolver coisas que vão me amadurecer. E o grande problema hoje, Pardini, é que a maioria das pessoas não querem amadurecer. Não, elas não querem a responsabilidade, elas não querem um compromisso. E isso está ficando... eu não sei até onde nós vamos ter que ir... Cada vez mais evidente. Para poder entender isso, que esse caminho que nós estamos tomando agora, que é o caminho da facilidade, por exemplo, a gente acha que tudo o remedinho vai resolver. Então, eu tomo um remedinho para dormir, depois um remedinho para ficar acordado, depois um remedinho para me acalmar, um remedinho para não sei o quê, porque eu estou me recusando a fazer o que eu preciso fazer, que é desenvolver a minha mente. Para encontrar o seu equilíbrio naturalmente. De fazer isso, exatamente. Para eu conseguir dominar isso, sabe? A gente consegue fazer isso, só que precisa de disciplina. Aí ninguém quer. Então, assim, por exemplo, você, para o teu corpo funcionando, você precisa lá fazer sua ginástica todo dia, seu exercício físico. Aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo. Não é que não consegue, é porque não quer. Porque não quer assumir o compromisso. Entende? Sim. Então, assim, eu só quero o benefício, mas eu não quero o caminho. Então, por exemplo, eu quero ficar magra sem fazer dieta. Eu quero ficar inteligente sem ler um livro. Eu quero ficar rica sem trabalhar. Entende a incoerência? Sim, sim. Isso é um pensamento de criança. A criança tem um pensamento mágico onde tudo acontece. Fantasia, né? Isso. Mas o adulto, ele precisa aprender o compromisso com ele mesmo. Não é com os outros, mas é consigo. E enquanto eu me recuso a aceitar isso, a vida vai me bater. Eu tenho interrompendo, é uma coisa que eu sempre digo, eu costumo dizer em entrevistas de faculdade, trabalho de TCC, né? Acho que o maior desafio, isso é o meu modo de pensar, o maior desafio na sua vida
não é você ser melhor do que ninguém. Isso. O melhor desafio é você ser melhor do que você mesmo todos os dias, né? Isso. Porque essa é a forma de você buscar, de você superar. Isso. Por exemplo, eu tenho sede, sou ávido por tecnologia e por aprender. Sim, Quer você dizer, é mesmo. Não é? Você sabe disso aí. Então, por exemplo, eu estou nessa área aqui, o pessoal fala, pô, mas o que tem a ver o Pardini falando sério? Tá? Eu sempre tive esse lado sério. Sim. Eu estudei jornalismo, mas não exerci. Eu acompanho jornalismo em fontes de credibilidade, não vou citar nome, mas não nessas que nos trazem a informação, né? E isso aqui, para mim, o podcast é uma coisa nova, mas eu estou estudando isso aqui, todos os parâmetros. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de um ano e praticamente adotado aqui pela Estúdio Rocha Podcasts, entendeu? Até chegar aqui, levou muito. Então, assim, a gente não tem que ter medo, tem que se descobrir. Não pode deixar que o medo seja uma barreira intransponível. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa, mudando um pouquinho de assunto. Como é que os nossos pensamentos, além da parte emocional, que é evidente, como é que eles impactam na parte física e biológica? Então, eu estou falando de doenças, limitações, traumas, tensões. Como é que eles se transformam nesse problema? Os pensamentos, eles são energia mesmo, né? Aliás, eu tenho lá no meu canal do YouTube, gente, uma live que eu falo sobre como controlar pensamento negativo, para vocês entenderem como que ele funciona. Mas nós alimentamos a qualidade do pensamento até o ponto, Pardini, dele se tornar, às vezes, tão grande que ele fica obsessivo. Então, por exemplo, se eu começo a pensar muito sobre uma determinada coisa, aquilo vai crescer, não importa o que seja. Se eu tenho medo de assalto, medo de morrer, medo de doença, medo de não sei o quê, e ficar com aquele... Onde eu ponho foco, é onde eu estou alimentando. É onde eu ponho foco. Então, a gente tem que prestar atenção. Neurose urbana, prestar atenção Isso. que tem tudo a ver. Aquele medo que você tem de sair, Assalto. de ser assaltado, Isso. ou do motoqueiro encostado do lado, tudo bem, é uma realidade, mas você alimentar o medo, não é isso que você quer dizer? Exato, Você vai tornando ele cada vez um inimigo mais poderoso seu. Isso. Já que você tem que conviver com aquilo, então você tem que aprender a administrar, porque esse medo vai jogar contra você. Exatamente. Né? E você atrai mesmo. Porque a pessoa medrosa, você vê no olho dela que ela é medrosa, você vê no corpo dela que ela é medrosa. E o próprio bandido, já tem várias pesquisas que mostram assim, né? Que o bandido, quando ele vai escolher a vítima, ele escolhe a do olho que treme. Ele escolhe a vítima que tem recolhe, né? Isso, entendeu? E isso tem muito a ver com o estado interno da pessoa. As nossas células, elas também entendem o comando. Então, por exemplo, quando você... O que eu ensino pro meu filho, assim, né? Às vezes a gente tá doente, e é péssimo estar doente, porque você tá vomitando, porque você tá com febre, porque você tá no seu pior modelo. Você não tá afim de ficar no seu corpo, né? Porque é ruim. Mas... faz parte da vida a doença. E faz parte do aprendizado aprender a passar pela parte mais difícil da sua vida, ou num grande problema, ou numa grande frustração, ou quando o teu corpo não está legal, mas aquilo vai passar. Né? O grande aprendizado é como você passa pela situação mais difícil. Então, por exemplo, se você está doente, olha como os pensamentos podem te ajudar. Você vai tomar o remédio. Olha para a cápsula do remedinho que você vai tomar, energiza aquilo e dá permissão para ele. Diz, quando você tomar o remedinho, você dá o comando para as tuas células e diz assim, esse remédio vai me ajudar imensamente no meu processo de cura, muito obrigada, trabalha a gratidão, né, porque isso muda todo o teu padrão vibratório. Todo o teu padrão vibratório. E isso, olha, aí já tem várias pesquisas da psicologia eu posso que mostram... te falar de uma, se você quiser. Eu participei de uma pesquisa de uma fundação chinesa, chama-se Moralogia. Ah, sei, conheço. Eu fui convidado para participar em Mogi das Cruzes. Ah, eu fui lá também. É um encontro muito legal. E o pessoal se reúne ali, você passa o fim de semana, levam comida, levam colchonete e tal. E eu passei esse fim de semana com a galera. Qual que era a experiência? Tinha todo o pessoal que assistiu, então tinha lá os físicos, quânticos, médicos, biólogos, escritores japoneses mesmo, que não falavam português oriental, tinha os Nisei, Sanseis, enfim. Qual que era o meu trabalho? O cara fez uma palestra sobre alteração do padrão vibratório e alteração da estrutura molecular quando você está de bom humor. Isso eu entendo um pouquinho. E aí me perguntaram se eu poderia me candidatar a provar isso. Eu fui lá com toda a boa vontade, porque adoro aprender sobre essas coisas. Eles colheram o sangue das pessoas antes da brincadeira
e colheram o sangue depois do meu show, depois de eu brincar com todo mundo. E para ver como é que se altera O humor. A taxa de glicemia altera o humor completamente. Então, um cara, se você tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, você tem que incentivar muito a pessoa para que ela seja para cima, bem-humorada, porque o humor, ele dá um salto no seu imunológico, ele ajuda, ele compensa, né? E a tristeza, ela derruba o seu imunológico. Tanto que tem uns quadros que são muito famosos, o pessoal fala, o sujeito estava imunodeprimido, né? Quer dizer, você fica deprimido, o imunológico cai. Quando o imunológico cai, aquilo que ela falou, as cores ficam opacas ou fica preto e branco, um pouco de falta de luz incomoda, então você vai potencializando não só os problemas, até as dores do corpo, né? Exatamente. E esse livro que eu estava falando, do Biologia da Crença, ele mostra exatamente isso. As nossas células só têm dois jeitos de funcionar. Ou elas estão se desenvolvendo, aumentando o sistema imunológico, trocando as nossas células da pele, tudo que a gente vai trocando tudo, né? Ou ela está trazendo saúde, ou ela paralisa tudo e está em estresse. Agora, veja, o tempo todo nós estamos em estresse, né? Porque nós aprendemos a ficar viciados em estresse. Quem é viciado em estresse é viciado em cortisol, adrenalina, essas coisas. Porque mesmo na hora do relaxamento, o que essas pessoas vão assistir? Filme de terror, vão assistir noticiário que escorre sangue, vão no cinema e vão assistir filme de terror. Quer dizer, o tempo todo elas estão se alimentando de medo. E as nossas células dos olhos são opioides também, elas têm células opioides. Ou seja, nós viciamos em emoções. Então eu chamo isso de vício emocional. As pessoas não percebem, mas tem gente, por exemplo, que não consegue relaxar, que não consegue dormir, que não consegue chegar nesse momento assim de plenitude, de se largar e sentir mesmo aquele prazer de estar ali, de rir gostoso, sabe assim? Né? Desaprendeu. A gente vai desaprendendo a fazer algumas coisas e vai viciando, é isso que eu falo do vício. A gente vicia em adrenalina. E aí, às vezes, a pessoa precisa pular de um helicóptero, de um avião, ela precisa, sabe, de paraquedas. Com um bang jump que vai estourar. Isso! Porque para ela se sentir viva, ela quer a adrenalina. Só que ao invés dela pegar essa adrenalina e lançar num projeto que ela tem, colocar com coragem, uma coisa assim, eu conheço várias pessoas que são viciadas em esportes radicais, mas não, é pobre, não anda na vida profissional, é onde ela precisava, como desafio de vida, se superar ali. A vida está mostrando, a vida te mostra onde ela tira também. Então, por exemplo, se ela, toda hora você está sem grana, toda hora você está sem trabalho, e aquilo te traz uma certa tristeza, cara, olha para aquilo. Sabe, não vira as costas para a tua tristeza. A tua tristeza é a tua alma dizendo assim, amigo, olha para cá. É isso que você tem que sabe, vamos pegar aquela coragem que você se lança ali, vamos nos lançar aqui, vamos lançar um produto aqui, vamos testar aqui, sabe? É onde ele está precisando. Então, assim, quando você olha o desequilíbrio da sua vida, que você vai ver lá se a sua vida, como é que está a tua vida espiritual, como é que está a tua vida amorosa, como é que está a tua vida, o lazer, os seus amigos. Quando você começa a perceber que tem uma área que está muito empobrecida, é aquela área que você precisa olhar e atuar ali, sabe? Porque por zona de conforto, a gente vai para o que é mais fácil. A gente não quer olhar para aquilo que é difícil, mas é ali que está o nosso grande desafio. E eu sempre falo assim, que os problemas que a gente enxerga e tem medo, na verdade, eles vão revelar o herói que existe em você. Então é assim, se você pensar, Pardini, nos momentos mais difíceis da sua vida, em que você achou que você não ia se superar, se você olha para eles hoje, para trás, você vai ver, cara, eu consegui, mas que característica, o que eu tive que fazer, o que eu tive que ter em mim para conseguir superar aquilo? Eu precisei ter o quê? Coragem? Eu precisei ter o quê? Determinação? O que eu precisei ter naquele momento que me livrou daquela situação? Então, quando a gente reconhece qual foi a habilidade que a gente teve que ter, né, para superar aquele desafio, você vai ver que era uma virtude que tinha dentro de você. Ela já existia lá. Mas, para aquilo vir à tona e se tornar consciente, você precisou ser exprimido pela vida, para a vida mostrar para você mesmo que você tinha coisa dentro de você, você tinha coragem suficiente, você tinha fé suficiente, você tinha determinação suficiente. Então, é assim que a vida tira de nós a essência do que nós somos. Então, eu sempre falo, quando você enfrenta o seu grande dragão, o dragão revela o tamanho do herói. Se você tem problemas muito pequenininhos,
então você é um heróizinho. Mas se você enfrenta grandes problemas e superou, quer dizer, o problema não te matou, está vivo ainda, então quer dizer que Você foi maior. venceu. Então, se você venceu, cara, olha, você que está assistindo aí, olha para a tua vida e vê os perrengues na vida que você já enfrentou. Se você olhar para essas dificuldades, você vai ver o que você já tinha. E não foi só o dinheiro que te livrou, não. Foi a tua coragem, foi a fé em você mesmo, foi você ter, sabe, pegado esperança não sei da onde. É aquilo que faz você superar, por exemplo, um grande luto, uma dificuldade financeira, dar a volta por cima, uma falência, sabe, um término de um casamento. Quer dizer, você vai enfrentar com aquilo que você tem, que são recursos internos. E é isso que a gente tem que olhar. Nós somos ricos, a gente tem que ser rico de espírito. Esse é o alimento da alma. É fundamental, né? Porque a gente vai morrer Lógico. e os materiais vão ficar. Então, pensa, qual é a lógica de eu viver uma vida em busca de algo material que eu vou deixar aqui quando morrer? Eu não estou querendo fazer nenhuma apologia à pobreza, nada disso. Os bens materiais, eles são maravilhosos, eles são extremamente necessários para a gente poder colocar nossa missão de vida em prática. Mas nós não precisamos nos apegar a eles a ponto de nos tornarmos escravos deles, né? Mas a gente tem que olhar quais são as virtudes, que são os meus reais tesouros, que eu estou tirando da vida a cada desafio que eu enfrento. E o problema, Pardini, só para finalizar essa parte, é que às vezes, ao invés da gente olhar qual é a virtude que a gente tem, as pessoas olham para os problemas e falam assim, ó, ai, como eu enfrentei o problema na vida, olha como minha vida é difícil, olha como eu sofro. Então a gente valoriza o sofrimento e os problemas e a gente não olha para os tesouros que a gente está tendo como revelação ali naquele momento, entendeu? Esse é o problema. Entendi. Ó, vou te pedir mais uma pausinha, porque eu preciso agradecer aqui meu amigo Adelson, graças a quem eu estou trazendo essa convidada maravilhosa, entre outros apoiadores, e graças a quem eu trouxe os que você já assistiu e trarei os próximos também, sempre fantásticos, assim como a câmera, porque a gente escolhe a dedos. A gente pede até dedo emprestado, porque não cabe na nossa mão. O Adelson, ele tem uma empresa que oferece a você que tem, especialmente motocicleta, uma segurança fantástica, porque é uma empresa de rastreadores e eles têm mais de 90% de sucesso na recuperação de motos. Maravilha. Você coloca o aplicativo no seu celular e aí você acompanha pelo seu próprio aparelho celular, sabe? Como você está vendo aí no vídeo, o cara mexeu a moto, já dispara um alerta no seu celular. O cara deu partida, dispara outro tipo de alerta. O cara pode levar a moto, gente, para o terceiro subsolo de um prédio, pode trancar num carro blindado, é um sistema que ele transpõe qualquer coisa e você acompanha o deslocamento da sua moto em tempo real. Isso vale também para veículo, muitas vezes sai muito mais barato que um seguro. Então, por favor, anote aí o endereço Skynet Rastreadores no Instagram, tá? @Skynet Rastreadores. Agora, se você preferir telefonar, 11 947 794 474 também é Zap. Agora, minha querida Câmara, quando você for fazer uma reuniãozinha, precisa daquele salgadinho, aquele petisco legal. Tá? Muito bom. Eu quero sugerir para você de coração aquele que é qualidade, padrão de saúde, referência em saúde e qualidade, que é a Golden Prime. A Golden Prime oferece para vocês grãos de primeira linha, selecionadíssimos, nacionais e importados. Vocês tem nozes, tem avelã, tem amendoim, tem esse amendoim confeitado, tem aquele milho torrado. E detalhe, sem colesterol, porque eles não são fritos, eles são assados. Ótimo. Então isso daí garante para você uma tecnologia do bem-estar. Sem delícia. Você estar ligado a nada tecnológico, mas é a tecnologia a seu favor. No Instagram você procura @Golden Prime Oficial, tá legal? Ou você pode ligar 11 940 082 357. Obrigado, Golden Prime. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Uma coisa que, para me fugir um pouquinho agora... eu lembrei, é um alerta. Você viu que ela falou sobre a somatização das coisas ruins? Quando você está assistindo o jornal daquela televisão, que eu não vou falar o nome, que é só sangue, porque senão não dá audiência, é só desgraça,
é pancadaria. Você põe no outro programa, é pancadaria. Você põe na novela, é sacanagem, prostituição. Verdade. Né? Energia, isso está te incomodando? É um sinal, é um alerta. É o alimento que ela está dando para a alma dela. Então, você está metendo toxinas energéticas. Isso. Sai. Isso. Pô, não fica reclamando para dizer outro dia pro vizinho, você viu o que você passou? É a mesma coisa que você dizer, você viu que coisa ruim eu absorvi? Não. Isso. Vai ler um livro, vai ver uma música clássica, ou vem aqui, ó. Esse podcast é feito para isso, para cuidar de você, para ter uma alternativa de algo que não seja violência, economia, prostituição, sacanagem, novela, e para ter essa qualidade de vida, eu achei importante fazer essa colocação. E é muito importante isso que você falou, que isso se chama autorresponsabilidade, sabe? Nós somos tão irresponsáveis por tudo aquilo que a gente coloca para dentro da gente e não percebe que o lixo que nós carregamos dentro da gente, somos nós que permitimos que aquilo entre. Tá. Então, eu sempre falo assim, que na consciência nós temos que ser os maiores guardiões da nossa consciência. Então, da mesma forma que você faz, por exemplo, uma faxina em casa, que você toma um banho, que você lava o teu corpo físico, a gente também precisa lavar a nossa mente, a gente também precisa manter a higiene da nossa mente, e a gente não faz isso, Pardini. Nós só colocamos para dentro um monte de toxinas, com um monte de informações que a gente vê pelas redes sociais, é notícia ruim, é chacina, é um monte de coisa, um monte de violência, e a gente não limpa aquilo. A nossa casa interna vira um nojo, né? Aquela casa bagunçada, a mente bagunçada. As pessoas não conseguem dar ordem na própria cabeça, elas não conseguem organizar seu próprio dia, não conseguem planejar seu próprio dia. A bagunça interna é justamente por falta, por negligência. Entendeu? Porque a pessoa não usa o discernimento dela e a inteligência dela para fazer essa seleção. Então, de manhã, eu tenho esse hábito, né? De manhã, você tem que separar lá. Quanto tempo você demora para tomar um banho? 20 minutos? Então, cara, você tem que ter 20 minutos para dedicar para a tua higiene mental. Então, de manhã, já começa dando comandos para sua mente. Então, na meditação, a gente aprende a fazer uma conexão entre aquilo que eu penso e aquilo que eu estou sentindo. Então, a gente sempre sentado, né? Nunca deitado, que você vai dormir se você fizer isso. Eu sempre assim, acabou de levantar, você fica sentada e aí você relaxa só o ponto de você conseguir conectar com o dedo do seu pé. E ali você dá o comando. Assim, como é de manhã, teu cortisol tem que estar alto de manhã, então você pensa na luz do sol, que o sol é energia. Então faz a conexão, senta a energia do sol dentro de cada célula do teu corpo, alimentando cada célula do teu corpo, iluminando cada célula do teu corpo, limpando de tudo e dá o comando de qual é a energia que você quer para o teu dia, qual é a maior atividade, a mais importante daquele dia, como que você vai executar aquilo e traz no teu corpo como se você estivesse vivendo aquela situação. Se você vai fazer a ginástica, que nem eu faço em seguida, eu já coloco o músculo que eu vou trabalhar naquele dia, eu já dou a intenção naquele músculo para que aquele músculo trabalhe bem, que ele já fique forte, que eu dê consciência, porque você vai começar a perceber que isso é uma programação. Aos poucos, você tem que fazer todo dia, porque senão você perde essa habilidade. Porque da mesma forma que nós temos massa muscular, e para quem vai para academia sabe que se você parar um mês de ir para academia ou uma semana, você já vai perder força e vai perder massa muscular, você perde rendimento. A mesma coisa é o cérebro. As áreas cerebrais relacionadas à atenção, a foco, que é hoje que ninguém tem, eu tô todo mundo com TDAH, todo mundo distraído, todo mundo com a cabeça louca, justamente porque não treina essa área. Então, essas áreas cerebrais relacionadas ao foco, elas precisam ser assim desenvolvidas nesse tipo de atividade que eu estou falando, né? Onde você dá o comando e você sente no corpo. Deu o comando, sinto no corpo. Deu o comando, sinto no corpo. Tudo que você quer sentir. E aí, com o tempo, você vai percebendo, você vai levando um pouco disso pro teu dia a dia. Então, às vezes, você lá tá meio estressado, aí você fala, opa, pera um pouquinho. Respira fundo, pensa que você está no meio de uma floresta gostosa, de um jardim maravilhoso, numa imagem, cria uma imagem que te dê paz. Ou pensa numa pessoa que te dá paz e acolhimento. E a palavra mágica é segurança, porque nós somos todos uns bandos de medrosos, então a gente tem que trabalhar a segurança, né? Então pensa num lugar seguro, pode ser sua casa, pode ser seu quarto, pode ser um jardim, pode ser o que for. Pensa numa pessoa que te acolhe e te abraça,
abraça, pode ser Jesus Cristo, pode ser uma pessoa, um ser, sei lá, o que você imaginar é teu, que te acalma. E naquele momento, faz isso mentalmente e você vai sentir o teu corpo relaxar. Aí você fala para você mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E se você fizer isso várias vezes no dia e à noite, você vê que não toma nem 5 minutos, nem 1 minuto, é rapidinho, é pensar, porque nós temos que entender que quem dá o comando para nós somos nós. Uhum. Se a sua vida tá um inferno, é porque você dá comandos infernais para você mesmo, entendeu? É você que cria as imagens na cabeça que vão te fazer sofrer. Esse é o ponto que nós não entendemos ainda até hoje. Se nós sofremos, é porque nós criamos essa imagem de sofrimento. Porque nós só precisamos receber as bênçãos que Deus nos deu. Deus já nos deu a felicidade que nós queremos, o trabalho maravilhoso e tudo mais. Só que nós temos crenças que precisamos, que a gente carrega desde pequenininho e que às vezes bloqueiam o nosso recebimento. Tanto que a palavra cabala significa o ato de receber. E toda a cabala, o estudo dela, foi feito para que nós aprendamos a receber essas bênçãos. Já foi dada. Só que, às vezes, a gente recusa. Sabe aquela pessoa, Pardini, que está sempre desempregada, mas tem um super potencial? Uhum. E aí você dá um monte de ideia para ela, você fala assim, faz isso, faz aquilo, e a pessoa fala, ai, não sei, acho que não vai dar certo. E você fala, cara, você não tentou. Você enxerga o potencial nela, mas ela não enxerga nela mesma. E porque ela não enxerga nela mesma, ela recusa as oportunidades, você entende? Entendi. Agora, ó, a gente está chegando no final, mas tem 2 coisas que eu vou colar. Essas perguntas estariam mais para o final. Mas eu vou colar, porque está maravilhoso conversar com você e não posso deixar de fazer essa... Temos poucos minutos. Sim. Eu queria saber seu conceito de... E entender também, de inteligência e... Como é que a oração muda o padrão vibratório? Sim. Né? O que muda? Olha, a inteligência é a capacidade que nós temos de resolver os problemas da vida e viver com mais plenitude. Tá. Então, assim, eu sempre falo que as pessoas, ao invés da gente odiar problemas, que é o que todo mundo faz, odeia problemas, elas querem uma vida sem problema, não existe isso. Aliás, os profissionais mais diferenciados, os que ganham mais, são aqueles que conseguem resolver mais problemas. Então, eles não fogem de problemas, eles aprendem a resolver o problema. Então, isso se dá em todos os níveis, tanto no nível espiritual, energético, quanto no mental, quanto na família, emocional, tudo mais. É uma questão de a gente trazer um pouco mais a razão e não ser engolido pelo vórtice da emoção, que eu chamo de ralo emocional. Okay. Então, muitas mulheres, minhas amigas, as mulheres, elas são mais emocionais, elas têm uma tendência a mergulhar nas emoções e tomam decisões muito ruins para elas mesmas, às vezes, justamente porque não se separam um pouco das emoções e pensam de uma forma racional. Tá. Então, a inteligência, ela também tem a ver com isso, de resolver problemas da humanidade, resolver problemas de si mesmo e tal. E com relação à oração, ela é poderosíssima. A oração, o ato de você se resguardar, né, de você se resguardar, entrar em contato lá dentro do teu coração e você fazer a conexão com o seu divino, é nesse momento que você vai receber todas as informações que você precisa. Naquele momento, você tem acesso ao seu inconsciente. Você só precisa permitir esse acesso sem muitos bloqueios, porque às vezes vão vir imagens, vão vir sensações que às vezes você nega para você mesmo, mas são muito importantes para você se descobrir, né? Eu sempre brinco assim que nós temos coisas ruins também dentro da gente, mas não significa que eu vou colocar isso para fora. Eu sempre falo assim, todos nós temos um potencial assassino dentro da gente, mas o meu discernimento e o meu livre-arbítrio não permite que ele venha para fora. Mas quando eu tenho a consciência da força e da energia e do poder dessa criatura, eu posso canalizar essa mesma energia para construir coisas muito poderosas e muito positivas que vão ajudar as pessoas. As energias, elas são neutras. Quem dá a qualidade é o ser humano.
É isso que a gente tem que entender. Então, às vezes, o formato da energia, na hora que eu faço as minhas meditações, elas podem vir num formato estranho, mas entre em contato com elas, se conheça no seu potencial, para que você seja o agente transformador. É uma alquimia. Nós somos seres alquímicos, nós somos os magos, nós somos criadores como Deus, né? Então a gente tem essa capacidade de, através da nossa consciência e discernimento, transformar algo ruim que aconteceu na nossa vida em algo bom. Porque tem gente que tem uma vida do cão e mesmo assim não se transformou no mal que fizeram a ela, entende? Sim. Então a oração, ela vai te conectar a essa energia poderosa, divina e sábia, e aí você vai conseguir tomar melhor as decisões, e nessa conexão você também dá para as suas células a vibração necessária para que nós somos como antenas. Nós somos como antenas de rádio. O rádio, ele tem várias frequências, não tem? Uhum. E aí você tipo, eu quero ouvir o Pardini, então eu regulo o meu rádio naquela frequência. Se eu tiver em outra, eu não vou te ouvir, vou ouvir outra pessoa. A mesma coisa é a consciência e as emoções. Processo de sintonia, né? Exato. As minhas emoções fazem com que... Aí vem a coisa da lei da atração, né? Eu sintonizo, inclusive, com doenças, porque as doenças também têm as suas vibrações. As doenças, elas rebaixam as nossas vibrações, e é por isso que a gente pega alguns vírus. Tanto que o Tesla, ele fez várias pesquisas relacionadas a isso. Então, ele percebia a frequência da pessoa, ele até criou algumas máquinas, mas ele não deu desenvolvimento nelas, porque o homem também inventava cada coisa, né? Mas certeza. Ele via a vibração, a frequência da saúde e a frequência da doença, mudava a frequência. E não era que a doença nos pegava, éramos nós que rebaixamos a nossa frequência, e nessa frequência nós ficamos vulneráveis para alguns tipos de doenças, entendeu? Então, a imunidade, ela não é só física. Nós temos que ter uma imunidade emocional. Mental. E isso se ensina desde criança. Então, essa coisa hoje, Pardini, da gente ficar protegendo muito os nossos filhos, mimando e assim, educando os nossos filhos, olhando para o lado fraco do filho. Eu falo para as mães, eu falo, cara, olha para o teu filho com a força que ele tem. Olha o potencial de força do teu filho e não a fraqueza dele. Exato. E não eduque teu filho olhando a fraqueza dele, senão você vai criar um fraco. E aí a vida vai bater. Quer dizer, é preferível que você dê os desafios ao seu filho, que ele chore com você do seu lado para amparar e direcionar, do que ele crescer fraco, Sim. Você morre, ele vai chorar do mesmo jeito, porque é o aprendizado do espírito dele, só que ele não vai ter você para orientar e para nada. Então, não priva o teu filho da imunidade emocional. A gente também tem que ter firmeza emocional, e a gente só tem isso através das frustrações. Então, eu preciso me chatear, eu preciso sofrer, eu preciso ficar triste, eu preciso perder coisa, para eu entender a minha fortaleza. Os seus filhos, eles não são frágeis. Sabe? E hoje eu vejo assim que os pais, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não, é muito mimimi. Isso é péssimo, entendeu? É uma bobagem. Claro. Porque nós não criamos imunidade. E é por isso que hoje está todo mundo mimimi, porque ninguém desenvolveu a imunidade emocional. Aí, Pardini, nós vamos ver isso lá na empresa, quando o cara não suporta nem um mês de trabalho e desiste porque o meu chefe é um chato. Desculpa. Porque cansa. Outro dia um menino foi arrumar um emprego, foi 3 dias e desistiu. Eu falei, por que desistiu? Porque tem que ficar em pé o dia todo e cansa. Porque tem que pegar ônibus e é calor demais e cansa. É lógico que cansa, trabalhar cansa, viver cansa. Então, quer dizer, se eu não estou na labuta do dia a dia e malho o meu corpo para que ele aguente a coisa do trabalho e trabalho a minha mente para que ela fique resistente para aquilo que eu preciso fazer, o que vai ser de mim? Não é verdade? É uma fraca, né? Verdade. Ô, Meire, é o seguinte, olha só, a gente desfrutou tanto com essa mulher aqui, e ao mesmo tempo contamos tão pouco, porque essa mulher, se você disser que ela é uma enciclopédia, é pouco, uma universidade é pouco, mas eu orgulhosamente, eu digo para vocês que acho que eu não usei 1/4 das questões que eu tinha aqui com ela, mas
com o que ela me respondeu, ela me trouxe, e para você também, muito mais do que eu queria saber. Mas ainda é pouquinho para o conhecimento que ela tem. E todo conhecimento represado não tem finalidade, né? O conhecimento tem que ser multiplicado, porque se não fosse aqueles lá atrás que multiplicaram o conhecimento, né? Benjamin Franklin, Einstein, enfim, todos eles, a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje com o nosso mundo. Então, eu vou trazer essa mulher futuramente, tá? Pode contar comigo. Pra gente continuar esse papo, que eu tenho certeza que você adorou, como nós adoramos a sua presença aqui, o seu tempo é precioso, é o nosso objetivo de estar aqui, muito obrigado. Compartilhe essa informação, essa aula de hoje com quem você puder. Se inscreva no canal quando acabar essa entrevista que já acabou, vai lá, dá o seu joinha, clica, dá o seu gostei, compartilha, comenta, dá sugestões de que assunto você quer que traga, e aí o YouTube vai entender que é importante para você e para tantas outras pessoas, tá bom? Obrigado, beijo no seu coração. Meire, deu aula sensacional, alegria estar aqui, eu quero voltar mais vezes. Bom, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima quarta-feira. Valeu, galera.